chegamos para mais uma aula temática de Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é isso? Uma aula alegre, uma aula divertida e uma aula, gente, que nós chegamos no quarto bimestre. Que alegria, que satisfação estar aqui mais um bimestre com vocês. Um bimestre de luta, de dedicação, mas também de gratidão, porque vocês chegaram até aqui, tão felizes, tá? Vamos terminar com qualidade, com excelência. Sei que as dificuldades surgem, são muitas, e o desânimo, aparece, mas vocês são muito mais do que isso. Dê um pontapé nesse desânimo, correr atrás do tempo perdido, tá? E para aqueles, que aproveitaram cada bimestre, cada oportunidade, podemos falar assim, mantenham-se firmes, porque vocês são capazes, certo? E juntos a gente vai mais longe. Então vamos embora. O que eu venho aqui falar para vocês, com vocês, é sobre genética, isso mesmo, continuação de genética. Continuação da nossa segunda lei de Mendel, isso, né? Iniciamos a nossa fala já sobre a primeira lei de Mendel, sobre as características genéticas, e agora, falamos também um pouquinho sobre a segunda lei, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa segunda lei de Mendel, sobre a segregação dos fatores, ou seja, como trabalhar com várias características juntas, correto? Então, eu não preciso agora trabalhar só com albinismo, só com daltonismo, só com a cor dos olhos, só com uma doença X ou Y, enfim. Eu trabalho com várias características. E o que eu vou vir mostrar para vocês aqui é como tirar essas características para que vocês consigam entender melhor como montar essa parte genética, tá bom? Pois bem, aqui eu vou trabalhar com duas características. O albinismo, que é uma doença recessiva, tá? E a calvície, que é uma doença dominante. Não vou falar em herança ligada ao sexo, a X ou a Y, tá? Porque, por exemplo, a calvície é uma referência nisso, tá? Eu vou falar de uma maneira geral para que vocês consigam entender como tirar o gene, como formar essa geração e como montar, tá? Não vou entrar nessa ênfase. Será conteúdo para nossa próxima aula falar das heranças características do X, do Y, ou seja, doenças, anomalias, que só existem no X ou no Y. Mas isso a gente não vai falar hoje, tá? Então, eu vou falar do albinismo. Então, o albinismo é uma doença recessiva. O que significa isso? Que para ser albino, ele tem que ter azinho, porque ele é recessivo. Então, se ele é recessivo, ele tem que ter os dois genes recessivos. Os dois genes de letra minúscula, tá? E vamos falar da calvície, tá? A calvície é uma doença dominante. E aí eu vou usar a letra C para diferenciar. Então, o que significa isso? Que a pessoa calva, ela pode ser Czão ou Czão, correto? Como que eu vou diferenciar isso? O albino, ele é sempre homozigoto. Por quê? Porque ele tem os dois genes iguais. O calvo, a pessoa calva, tem calvície, ela pode ser homozigota, se ela apresentar Czão, ou ela pode ser heterozigota, se ela apresentar Czão, que homozigoto significa igual, heterozigoto significa diferente. Então, genes iguais, homozigota, genes diferentes, heterozigoto, correto? Como que eu vou fazer essa distinção? Tá? Uma pessoa albina homozigota, sendo calva heterozigota. Então, albino homozigota, calvo heterozigota. Então, Czão. Com outro ser não albino heterozigoto. Então, ele tem que ser azão. Por quê? Eu digo que ele é não albino, então ele tem que ter um azão, porque se ele fosse albino, ele teria que ter os dois azinhos. Mas eu digo que ele é heterozigoto, então significa que ele tem um gene dominante e um gene recessivo, diferente, tá? Com uma pessoa também calva, heterozigota.
calvície é dominante, tem um Czão e um Czinho, tá? Vou começar. Como que eu vou tirar os meus genes daqui? São dois iguais. Eu tiro um. São diferentes. Eu tiro os dois. Bem. Então, igual. Tirei um, diferente, eu tiro os dois. Versus. São dois diferentes? Então, eu tiro os dois. São dois diferentes? Então, eu tiro os dois. Certo? Como que eu vou montar o meu par? Né? Porque aqui eu tirei os genes. Agora eu vou montar os pares. Ó. Azinho, Czão. Azinho, Czinho. Eu tenho que juntar uma característica com a outra, o albinismo com a calvície. Tá? Versus, ó. Azão, Czão. Azão, Czinho. Agora aqui, ó. Azinho, Czão. Azinho, Czinho. Então, percebam que eu preciso ter o par com as duas características, o albinismo e a calvície, albinismo e 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 calvície. Certo? Os genes têm que ter os dois caracteres, de um problema e do outro problema. Não posso ter só um. Se são iguais, tiro um. Diferentes, eu tiro os dois. Tive isso daqui, né? Eu vou fazer o cruzamento com essas informações aqui, correto? Então, vamos supor, ó, eu vou colocar o primeiro aqui em cima, tá, gente? Ó, Azinho, Czão, Azinho, Czinho. Vou passar uma linha aqui, pra ficar melhor. Agora aqui, ó, Azão, Czão, Azão, Czinho. Ó, Azinho, Czão, Azinho, Czinho. Então, vou passar outra linha aqui. Tá? Ó, como que eu vou fazer agora? Eu vou juntar, ó. Azão, Azinho. Juntei. Czão, Czão. De novo, ó. Azão, Azinho. Czão, Czinho. Professor, eu posso botar o Czinho primeiro e depois o Czão? Pode botar. Mas não é bom para que vocês consigam entender e ter aquele olhar rápido. Não é legal. Por quê? Sempre o maiúsculo, depois o minúsculo. É só lembrar o nome. Quando a gente escreve nosso nome, não é a letra maiúsculo, depois o minúsculo. A mesma coisa, tá? Ó. Azinho, Azinho. Czão, Czão. Azinho, Azinho. Czão, Czinho. Posso usar B, G, D, V, F, qualquer letra. Mas eu peguei a inicial. Albinismo A, calvície, C. Aqui, ó, de novo, ó. Azão, Azinho. Czão, Czinho. Ó. Azão, Azinho. Czinho, Czinho. Azinho, Azinho. Czão, Czinho. Azinho, Azinho. Czinho, Czinho. Então, eu vou juntando, mas isso, gente, é com atenção. Não adianta querer fazer correndo, querer fazer nervoso, agitado. Não é isso, é atenção. Atenção desde a retirada, a formação dos pares e a montagem do quadro. Digo mais, a atenção desde a interpretação do problema. Porque se eu estou dizendo que o problema é a pessoa ela é homozigota para o albinismo, né? Ela é albina, homozigota, eu vou ter que olhar, bem, albinismo é uma doença excessiva. Para ser albino tem que ter os dois azinhos. E eu ainda afirmo que ela é homozigota. Então é azinho, azinho. Se eu digo que ela é heterozigota para a calvície, significa que ela tem um Czão e um Czinho. Aí eu vou olhar, bem, calvície é o quê? Dominante ou recessivo? Dominante. Tá? Mesma coisa do outro lado. Então, atenção. Tá. Fiz isso daqui. O que eu tenho agora com isso daqui, gente? Olha só. Aqui eu consigo descobrir a minha probabilidade de ser albino, de ser calvo, de não ser calvo, enfim. Todos aqui que são albinos, ó.
2 Azinhos? Ele só tem um, então não é albino. Eu tenho 4 chances de ser albino. Tenho quantas chances de ser albino e calvo? 3 chances. Certo? Tenho uma chance de ser albino e não calvo. Então, eu tenho 3 oportunidades de ser albino e calvo. Uma oportunidade de ser albino não calvo. Agora, eu tenho a oportunidade da criança não ser albino? Sim. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 oportunidades de não ser albino. E 3 oportunidades de ser calvo. Ele não é albino, mas ele tem a calvície. E uma oportunidade dele não ser albino e também não ser calvo. Então, percebam como disso daqui eu consigo interpretar. Tá? E como que eu vou montar isso? Primeiro eu vou ver quantas vezes eu descobri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tive 8 chances, não foi isso? Então, olha só. Presta atenção. Ó, foram 4 oitavos. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Ser albino, certo? De ser albino. 4 oitavos, 1, 2, 3, 4, de não ser albino, tá? Mas a maioria das vezes, o que eu vou fazer? Eu vou dar a junção de tudo. Então, eu tenho o quê? Ó, 4, 4, tá. Dessas 4 que eu tenho de não ser albino, eu tenho 1, 2, 3 de não ser albino e ser calvo. Então, eu tenho 3 oitavos de não albino e calvo. Agora eu tenho, ó, 1 oitavo de não albino e não calvo. Tá aqui, ó. Só tô tirando daqui e passando pra cá. Tá? Tá. Aqui, ó. Albino, calvo. Então, eu tenho, ó, 3 oitavos de ser albino e calvo. Certo? 1, 2, 3. E eu tenho 1 oitavo de ser albino e não calvo. Correto? Então, eu tirei dessa interpretação, tirei pra cá. Mas para isso eu preciso saber o que, gente? Eu preciso saber se o albinismo é dominante ou recessivo, se a calvície é dominante ou recessivo. Para eu saber isso, eu preciso estudar. Preciso fazer exercício, eu preciso ler, preciso interpretar, tá? Preciso me dedicar. Porque a informação, ela tá aqui. Eu só tirei pra cá. E como que eu tirei? Eu tirei sabendo que o albinismo, ele é recessivo e por isso tem que ser azinho. Eu tirei com a informação que a calvície, ela é uma doença dominante. Então, a pessoa ela pode ser calva se ela tiver cesão ou cesão, vai ser calvo do mesmo jeito. Agora, se ela tiver cezinho, aí não, ela é não calvo. Tá? E como que eu sei que tá certo? Eu tirei todo mundo, não esqueci nada. Eu vou somar, ó. 3, 4, só os numeradores. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Não esqueci ninguém. Então, dessa parte simples que eu tirei aqui, ó, apenas albino e não ser albino, eu consigo tirar partes mais detalhadas, porcentagens, né, frações da quantidade de ser ou não ser, tá? Isso é genética, é lindo, é maravilhoso. Tá? Quando a gente fala em tipagem sanguínea, que a gente já viu isso daí, é excelente, tá? Então é estudo, dedicação, vocês vão conseguir. Beijo, beijo.